Boa noite, amados irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco nessa noite. Nós estamos continuando a nossa série de pregações no livro de Atos. Quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, nós vamos meditar sobre esse tema: a missão depende de Deus. Atos capítulo 13, do verso 1 até o verso 12. Atos capítulo 13, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, um mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse tempo especial, obrigado pelo privilégio de adorar ao Senhor, ó Deus, obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos reconhecer a bondade do Senhor que vem de encontro para nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos a Ti que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, de maneira profunda e eficaz. Que o Espírito Santo do Senhor provoque em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que seja provocado. Seja mudança, seja ânimo, seja alegria, seja exortação. Que o Senhor, ó Pai, nos molde conforme o Teu caráter, ó Pai. Que pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento na proclamação da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos, e aí eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Atos capítulo 1 é justamente o texto em que Jesus vai assunto aos céus, e ele diz então para os discípulos que eles tinham que cumprir a missão. A missão então começa a ser cumprida em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, empoderando, capacitando, derramando poder sobre os apóstolos, para que eles então possam viver essa missão de proclamar o Evangelho para todo mundo. A coisa é extraordinária, converte 3.000 num dia, 5.000 no outro, e a coisa vai acontecendo, até que em Atos capítulo 8, pela primeira vez o Evangelho é proclamado fora dos arraiais de Israel, e vai a Samaria, que não é bem fora dos arraiais de Israel, mas para o judeu era. E ali em Samaria acontece o mesmo evento que aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo é derramado, dando testemunha de que aquele povo de fato era para ser alcançado pelo Evangelho de Jesus. Em seguida, o Evangelho passa a ser proclamado então para outras pessoas. Mas em Atos capítulo 9 acontece algo extraordinário. Um homem que é muito conhecido entre nós, o tal do Paulo, é chamado por Deus, e ele tem uma experiência extraordinária desse chamado, para proclamar o Evangelho aos gentios. Atos capítulo 10, isso começa a acontecer justamente com Cornélio, o primeiro gentio convertido.
Atos capítulo 11, a igreja de Antioquia, a primeira igreja fora dos arraiais de Israel, é de fato fundada, estabelecida. Em Atos capítulo 12, volta para a história de Pedro, e Pedro então é preso, mas é solto de maneira milagrosa. Aliás, tem uma experiência de um missionário na China, muito parecida com essa experiência de Pedro. Se você já leu aquele livro O Homem do Céu, ele conta uma experiência dessa. Ele estava preso, e aí, literalmente, as cadeias se quebraram, a porta se abriu e ele saiu e ninguém viu. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. E o grande inimigo do cristianismo finalmente morre, Herodes Antipas. Parece que agora o evangelho está pronto para ser proclamado. E aí a gente chega no nosso texto de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 volta então a história para Barnabé e para Paulo. Eles foram escolhidos para justamente serem enviados para proclamar o evangelho fora do arraial de Israel, fazer a missão de Deus. Era o melhor que a igreja tinha naquele momento. Barnabé, que a gente viu em determinado momento aqui, que era um cara positivo, animado, alegre com o evangelho, e Paulo, talvez o homem mais sábio, mais culto, em termos de compreensão e do que é o evangelho. Vamos tentar entender então como que esse texto pode ser aplicado à nossa realidade de vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Espírito que chama. Olha o que diz o verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, então ele vai dar agora 5 nomes. Barnabé, esse a gente já conhece. Simeão, chamado Níger. Aqui é uma característica, essa palavra Níger quer dizer negro, ou seja, Simeão era alguém negro, provavelmente ali do norte da África, que tinha chegado até Israel. Lúcio de Cirene, também é uma região da África. Manaém, que foi criado com Herodes, era uma espécie de irmão adotivo, ele foi criado junto com Herodes, o tetrarca, aquele que perseguiu todo mundo. E Saulo, o nosso Paulo. O que eu aprendo aqui de cara com esses nomes? O que eu posso aprender aqui? Eu acho que uma coisa que a gente pode aprender aqui é que Deus nos chama dentro de uma diversidade, e isso é maravilhoso. Meu irmão, eu não sei se para nós é muito difícil compreender isso. Olha só, quando a gente está dizendo aqui que tinha um judeu, um negro, um tetrarca e alguém que a gente não sabe exatamente quem era, mas do norte da África, nós estamos dizendo que esse grupo jamais se juntaria. E se juntasse, haveria preconceito entre eles ao ponto deles não se aceitarem. Mas esses 5 estão em harmonia liderando a igreja de Antioquia. Por quê? Por causa do evangelho. O evangelho quebra essas barreiras racistas, nacionalistas, que muitas vezes existem em nós. O evangelho nos faz olhar para o outro, independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente de quem ele seja ou quão importante ele possa ter sido, da mesma forma. Porque o evangelho nos une no mesmo patamar. E o nosso patamar não é muito bom não. Porque o evangelho diz o seguinte: vocês são totalmente pecadores. Nosso patamar é lá para baixo. A gente primeiro aprende que não tem ninguém melhor. Por quê? Porque todo mundo é pior. Mas aí Cristo veio, nos resgatou dessa condição e nos tornou filhos de Deus, herdeiros do céu eterno. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito daquele que fez, que é Cristo. E agora então nós somos colocados numa posição de exaltação. Mas não é por causa do que nós fizemos. Então não é nós que somos exaltados, mas aquele que nos colocou nessa condição, que é Cristo. E mais uma vez, não tem ninguém pior no evangelho, porque todos foram colocados numa condição de exaltação por causa de Cristo. Então eu olho para o meu irmão, independente de quem ele seja, e vejo ele como um irmão. E essa é a característica de uma igreja plural. Em Israel isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo em Israel? Porque lá é nacionalista, todo mundo é judeu, então está todo mundo dentro do mesmo arraial. Mas quando o evangelho passou a barreira de Israel e começou a alcançar outros povos, fora das fronteiras de Israel, o que se encontrou lá? Diversidade, pluralidade de pessoas.
Você tinha judeus, você tinha gente da África, você tinha gente da Europa, você tinha gente da Mesopotâmia, você tinha gente de tudo que é lado. E está tudo certo, porque o Evangelho nos une, nós somos um só. Mas isso é só uma liçãozinha aqui para a gente tirar. Segundo lugar, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui a gente aprende outra coisa extraordinária. Muitas vezes nós ouvimos a seguinte pergunta enquanto pastores: pastor, eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o que Deus está me chamando, o que Deus quer que eu faça. E a resposta, meu irmão, é muito simples. A resposta é: adore ao Senhor, se aproxime do Senhor, coloque o seu coração no centro da vontade do Senhor, e naturalmente os caminhos vão se encontrando, ou naturalmente você será conduzido. Eu quero que você perceba que uma coisa não está desconectada da outra aqui no texto. Eles estavam adorando e jejuando, provavelmente eles estavam num culto como o nosso aqui agora. E o Espírito Santo veio, ele não diz como, se foi uma voz que saiu do nada, se foi uma pessoa que foi chamada, não sabe. Eu sei que de alguma forma o Espírito se manifestou ali e disse: olha, separem-me Saulo e Barnabé para os que tenho chamado. Eles têm uma missão especial. Eles têm uma missão especial. Eu quero que você entenda o seguinte: se você se aproxima de Deus, se o seu coração está no centro da vontade de Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, se você jejua, se você está diante do Senhor dioturnamente, se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, naturalmente você vai cumprir a missão de Deus para você. Naturalmente você vai ser o empresário que Deus quer que você seja. Naturalmente você vai ser o amigo que Deus quer que você seja. Naturalmente você vai ser a esposa, o filho. Entendeu já onde é que eu estou querendo chegar aqui, né? É natural. Agora eu te pergunto: tem como você discernir a vontade de Deus sem bater um papo com Ele, sem ter intimidade com Ele, sem conversar com Ele, sem se aproximar dEle, sem colocar o seu coração à disposição, entregue a Ele? Difícil. Vai ser difícil. Vai ser complicado. Não tem como. E esse é o segredo. E aí é por isso que a gente tem tantas confusões aí nos nossos dias, porque a gente não tem essa paciência de simplesmente se colocar à disposição de Deus, e Deus, quando você me chamar eu vou. Aí a gente tenta uns atalhos. É um irmão ali que ora, que tem um negócio assim poderoso. É um outro ali que tem um joguinho que você joga e ele fala do futuro. E aí a gente vai tentando os atalhos. E quando não dá certo, essa é a minha birra. Quando não dá certo, o infeliz ainda põe a culpa em Deus. Fui lá, orei com fulano falou para mim que Deus ia fazer isso. Pastor, nunca aconteceu. Eu falei: você achava que ia acontecer ainda? Você ainda tinha essa expectativa? Você está tentando um atalho de comunicação com Deus? Você está achando que você está bem na foto? O Espírito veio: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse ato aqui é um ato que alguns teólogos dizem que é um ato de ordenação. É como se Barnabé e Saulo, diante da igreja de Jesus, os líderes ali puseram as mãos, provavelmente esses outros 3 que ali estavam, e ordenaram Paulo e Barnabé como missionários. A palavra apóstolo significa também missionário. Olha, vocês agora estão comissionados por Deus para cumprir a missão do Senhor. A primeira coisa que eu e você precisamos ter então em nossas mentes é que quem nos chama para a execução da missão de Deus nas nossas vidas é o próprio Espírito Santo. E como isso acontece? Dentro de um relacionamento natural de aproximação do nosso coração para com Ele. Não é com mandinga, não é com atalho, é simplesmente você dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero te conhecer. Instrui meu coração na Tua presença. É mais simples do que a gente pensa. Mas o texto continua, olha só. Segundo lugar,
é o Espírito quem direciona. Olha só o que aconteceu. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles estavam em Antioquia, que é uma cidade montanhosa. Então eles desceram para o lugar onde tinha porto, que era essa cidade chamada Seleucia, e dali eles foram para Chipre. Chipre é a região de Barnabé, onde ele tinha nascido. É uma ilha. Então Barnabé conhecia bem aquele lugar. E eles foram para Chipre, chegando em Salamina, que é uma cidade também portuária, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Aqui a gente tem uma definição de qual é a nossa missão. Nós já vimos isso aqui acontecendo em diversos textos aqui para trás. Qual é a minha e a sua missão, meu irmão? Você que se diz alguém entregue ao Senhor Jesus, você que entendeu que o Evangelho de Jesus é alguém que transformou a sua história, a sua existência, te deu uma nova identidade como filho de Deus, qual é a sua missão? A sua missão é proclamar o Evangelho de Jesus. Como nós fazemos isso? Vou dar um exemplo para você muito legal. Ontem a gente teve um jantar dos namorados aqui com cerca de 90 casais. Mais de 40 não eram da igreja. E nós tivemos uma programação extremamente leve. Extremamente leve. Não foi uma ação religiosa. Foi uma ação de comunhão. Simples. As pessoas sentadas ao redor da mesa, conversando uma com a outra, de repente conhecendo uma pessoa que não conhecia. Tivemos um momento de palavra? Tivemos um momento de reflexão, uns 5, 6 minutos talvez. Tivemos experiências trocadas, pessoas se declarando, pessoas renovando o voto, até a aliança entregue a gente teve aqui ontem. Tudo isso de forma orgânica. Eu pergunto, o Evangelho de Deus foi comunicado nessa noite? Com toda certeza. Mas para alguns de nós que tem uma mente farisaica, ou seja, religiosa, não. Por quê? Porque nós não tivemos uma oração inicial, não tivemos 3 músicas, não tivemos uma pregação de um texto e uma oração final com a bênção. Porque parece que crente, para fazer alguma coisa, tem que fazer isso. Eu tenho birra desse negócio. Eu tenho birra disso. Eu não estou falando que isso é ruim, não. Você pode fazer um culto de gratidão a Deus. Está tudo certo. O que você não pode fazer é definir a ação de adoração a um culto nos termos do que você conhece como culto. Isso você não pode fazer. A gente vai ver isso lá para frente. Paulo uma vez pregou, a pregação não foi legal. Não foi legal. Paulo pregou e a pregação não foi boa. Deve ter sido muito chata. Porque tinha um menino vendo na janela. E o menino dormiu. E ele caiu e morreu. Mas era Paulo que estava lá, né? Então, Paulo orou e o menino voltou à vida. Eu quero que você entenda o seguinte: comunicar o Evangelho não é necessariamente você simplesmente pegar um megafone e dizer: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Comunicar o Evangelho é você expressar a transformação e o impacto do Evangelho na sua vida diária, ao ponto das pessoas verem isso, das pessoas perceberem isso com os olhos. É claro que também pregar com megafone está certo, não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que não é só isso. Eu estou dizendo que pregar o Evangelho tem a ver com o tom de voz que você usa. Pregar o Evangelho tem a ver com o vocabulário que você usa. Pregar o Evangelho tem a ver com a roupa que você veste. Tem a ver até com o seu andado. Tudo isso você está comunicando alguma coisa. E a pergunta é: o que você está comunicando é o Evangelho? Porque a primeira coisa que Barnabé e Paulo fizeram é proclamar o Evangelho. Aqui eles estão fazendo de maneira tradicional, vamos colocar assim. Eles estão indo nas sinagogas judaicas e estão falando do Evangelho para as pessoas. Que Evangelho é esse? Que Deus criou todas as coisas, que o homem estragou tudo que Deus criou,
que Jesus consertou tudo que o homem estragou e que nós estamos aguardando a restauração final na volta de Cristo. É isso que eles estão pregando ali, o Evangelho de Jesus, a proclamação de quem Jesus é. E aí dá um parênteses aqui com uma informação. Percebe que eles pregaram esse negócio judaico, ponto. João estava com eles como auxiliar, ponto. Parece que é uma informação perdida. João estava com eles. Quem que é esse cara? É o tal do João Marcos, o cara que escreveu o livro do Evangelho de Marcos. Aqui é só para dizer que João está aqui, porque lá na frente, nós não vamos ver isso hoje, vai ser no domingo que vem, lá na frente vai ter efeito saber que João estava ali. E esse João Marcos está fazendo o quê? Ele é um auxiliar. A palavra aqui tem a ver com serviçal. Provavelmente João Marcos era o responsável de achar o lugar de dormir, de achar a comida para comer, de organizar essa parte mais logística. Beleza, é só uma informação, fecha parêntese. Semana que vem a gente vai descobrir o que esse João Marcos tem a ver com a história. 6. Viajaram por toda a ilha. Então eles foram pregando durante toda a ilha, por toda a ilha, pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, até chegar a Pafos. Pafos é a capital, era a principal cidade daquela ilha. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus significa filho de Jesus, ou filho de Josué. Jesus e Josué têm a mesma fonética, é a mesma palavra, que também significa salvador, libertador. Esse é o nome hebraico desse homem aqui, Bar-Jesus. Só que esse cara praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul é a maior autoridade da ilha, é o governador colocado ali pelo imperador romano. E ele conseguiu uma espécie de emprego público. Ele trabalhava com Sérgio Paulo, aconselhando, fazendo magia, sei lá o que ele fazia. O procônsul, sendo um homem culto, a palavra aqui tem a ver com curioso por conhecimento, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Veja bem, eles chegaram na cidade de Portuária, pregaram o Evangelho ali, nas sinagogas. Provavelmente pessoas se converteram, coisas lindas aconteceram, mas o texto não está dizendo isso, porque essa não é a ênfase do texto. Dali eles saíram rodeando toda a ilha, tudo que é cidade, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, até chegar na capital. Na capital eles estão pregando. O impacto da pregação deve ter causado algum tipo de rebuliço social, ao ponto de chamar a atenção do governador. E o governador não viu isso com maus olhos, porque ele era curioso, ele queria conhecer. Que mensagem é essa que está todo mundo ouvindo? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Então, em segundo lugar, o Espírito é quem direciona a nossa caminhada de vida. O Espírito que te trouxe para cá, o Espírito que te leva daqui, é o Espírito que conduz a sua história, e está tudo bem com isso, está tudo certo com isso. Nós estamos em paz, porque é Ele quem está conduzindo. Terceiro lugar, é o Espírito quem empodera. Eu usei essa palavra de maneira intencional, porque ela está muito na moda, né? Mas eu quero falar do verdadeiro poder aqui. E aqui é a ênfase principal do texto, olha só. Mas Elimas, aqui já está usando uma palavra, é o mesmo cara que a gente chama Bar-Jesus, e o nome agora é Elimas. Elimas era a maneira de se chamar ele de forma grega. Havia muito isso, tá? Havia muito isso. Todo mundo tinha um nome hebraico e um nome grego, um jeito de falar em hebraico, um jeito de falar em grego. Saulo e Paulo é assim, Saulo é o jeito hebraico, Paulo é o jeito grego de falar. Não é que trocou o nome, é só uma maneira de chamar. Mas Elimas, o mágico, aí já em grego, o Elimas, essa expressão significava que ele era mágico, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Aí Elimas viu um problema, porque Elimas era judeu. Qual o nome dele? Bar-Jesus, é um nome hebraico. Ele era judeu, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, ele sabia que ele era um falso profeta, ele tinha consciência disso,
Mas ele tinha conquistado um cargo, ele era funcionário público, um alto salário, ele estava ali trabalhando com o governador, está tudo certo, ele não quer a zona de conforto dele seja retirada dali. Mas agora chegou um tal de Saulo, chegou um tal de Barnabé, com uma mensagem revolucionária, esse negócio está pegando fogo, a ilha toda está impactada com isso, e agora o governador quer vir ouvir, eu não posso deixar. Elimas pensou. Então Saulo, também chamado Paulo, aqui é a primeira vez que se usa a maneira de falar Paulo em grego, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, vamos dar uma pausa aqui. O que você vai ver daqui para frente, não é alguém que tem conhecimento, não é alguém que tem status, não é porque alguém foi ordenado missionário, não é porque alguém foi colocado numa condição especial à frente da igreja, não. O que você vai ver Paulo falar daqui para frente, é alguém que foi empoderado pelo Espírito Santo. E a palavra aqui, na nossa tradução em português, não ficou muito legal. Porque quando a gente lê assim, cheio do Espírito Santo, não traz a riqueza do original. No original está dizendo o seguinte, que ele foi enchido pelo Espírito Santo. É diferente. Ele está totalmente passivo aqui na situação. O Espírito Santo veio sobre ele, ao ponto de encher ele, com todo o poder e com toda a autoridade. Está entendendo o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo o empoderou com o verdadeiro poder. E aí eu quero fazer uma pausa aqui sobre o que é poder. Como você se sente empoderado? Porque essa é uma palavra da moda, principalmente para se referir ao empoderamento feminino. Não é assim? Eu sei, teve umas mulheres que já ficou assim, o que esse pastor vai falar? Calma, não vou entrar nesse vespeiro não. Eu só quero dizer para você o seguinte, poder não é o que a sociedade está chamando de empoderamento feminino. Poder não é você estar acima de outras pessoas. Poder não é você ter mais dinheiro do que outras pessoas. Poder não é você ter mais conhecimento do que outras pessoas. O verdadeiro poder é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro poder. E como você se enche desse poder? Como? Buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, jejuando. O ato de jejuar é um ato de consagração, é um ato de separação. Aqui só uma aspazinha, tá bom? Não tem jejum de chocolate, não tem jejum de Coca-Cola, não tem jejum de doce. Isso aí, meu irmão, é regime. Isso não é jejum. Jejum é sempre, presta atenção no que eu vou dizer agora, sempre acompanhado de separação e adoração. Neemias conta que o povo jejuou e adorou ao Senhor por 3 horas. Aí você pensa assim, 3 horas, 3 horas eu consigo também, eu achei que era ficar o dia inteiro sem comer. Mas como é que foi esse jejum? Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo, não tomaram água, não comeram nada, e durante aquelas 3 horas, eles consagraram a sua vida ao Senhor em adoração. Então você que vai fazer jejum, você toma um cafezão da manhã, 6 da manhã, topzera, aí você sai 7h30, 7 horas, né, para deixar o menino na escola, vai para o seu trabalho, passa ali o dia inteiro, só na aguinha, aí você chega 6 horas em casa, mata uma pratada de macarronada e é a hora, Senhor, obrigado, está entregue meu jejum. Você não fez jejum não, tá bom? Você fez jejum intermitente, é assim que fala? É isso que você fez. Jejum você não fez. Jejum, vou repetir mais uma vez, é você se separar, vai para um quarto, vai para um canto, vai para o meio do mato, sei lá, e você vai orar, ler a Bíblia, conversar com o Senhor. O seu tempo ali vai estar exclusivamente para Ele. E isso é
jejuar. Você pode fazer isso por 1 hora, por 10 horas, por 40 dias, não sei. E por que fica sem comer e sem beber? É um ato simbólico. Você está dizendo o seguinte: o que nós precisamos para viver? Comer e beber. E aí o que você está dizendo ao não comer e ao não beber? Você está dizendo assim: Senhor, o que é mais essencial para a minha existência, que é a bebida e que é a comida, eu vou abrir mão, porque mais essencial do que isso é estar na tua presença. Entendeu como esse negócio é lindo, gente? Fala sério, não é lindo isso? Tem como você fazer isso dirigindo um carro? Deixando o menino na escola, buscando a natação, resolvendo os problemas do serviço? Não, entendeu? É assim que você se enche do Espírito Santo. É se colocando na condição de entrega total. Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. A minha vida é sua. E eu vou dizer um negócio mais poderoso. Hoje é mais fácil a gente abrir mão de comida e de bebida. Sabe o que é mais difícil da gente abrir mão? Tempo. É por isso que a gente faz esse jejum meia boca, de ficar sem comer de tal hora, e você vai tocando a sua vida do mesmo jeito. Por isso que a gente faz isso. Aí a gente fala assim: Senhor, por você eu não como e não bebo, mas eu trabalho, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir acolá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque tempo, Deus, aí não dá para dar não, porque é muita coisa, mas sem comer e sem beber eu fico. Isso não é consagração. Agora sim, Paulo, cheio do Espírito Santo, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Esse homem aqui, não tem nada que pode segurar esse homem agora. Não tem circunstância que pode segurar esse homem agora. Ele está diante de um procônsul romano. Ele é o inimigo ali. Ele é a pessoa que está fora da zona do conforto dele. Olha o que ele diz: filho do diabo. Ele já começou com o pé na porta. E vocês achando que eu pego pesado de vez em quando aqui. Filho do diabo. Ele está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo assim: você chama Bar Jesus, você chama filho do Salvador, filho do Libertador, mas na verdade você é filho de Satanás. Você é o grande inimigo das nossas almas. Você é agente do pior que existe nessa terra. Ele faz um trocadilho com o nome dele: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. E aqui a gente tem algo interessante para aprender, porque aqui Paulo começa a dar as características de quem está trabalhando para o reino de Satanás. Ele começou já com a primeira. Qual é a primeira? Você é inimigo de tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é correto. Você é inimigo disso. Você vai contra, você quer fazer errado, você quer dar jeitinho, você quer fazer de um jeito que não é o jeito correto, você quer pegar atalho. Essas são características do filho do diabo. Graças a Deus não tem ninguém assim aqui. Mas você também é alguém que tem toda espécie de engano. Engano aqui, essa palavra no original significa dolo. A sua ação é intencional. Você engana com vontade de enganar. Não é aquele: eu não sabia. Ele sabia. Ele agiu de forma intencional, e assim faz os filhos do diabo. Eles fazem tudo que é contra o que é correto e o que é justo, e eles fazem de maneira intencional, dolosa e fraudulenta. A palavra maldade aqui significa fazer de maneira fraudada. Fazer de maneira fraudada. Então eu tenho uma intenção maligna no coração de enganar. Essa é a característica do filho do diabo. E aí ele diz o seguinte: quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Perceba mais uma vez, ele sabia que Bar Jesus sabia, ele sabia que Elimas sabia, ele sabia disso. Elimas, quando é que a sua cara de pau, até onde você vai? Até onde você vai? Cria vergonha na sua cara. Cria vergonha na sua cara. Sabe, gente, isso aqui é sério demais. Deixa eu dar um exemplozinho bobo. Agora, aconteceu agora, tem meia hora.
A Ju estava dando banho no Isaac. E o Isaac, meu filho de 3 anos, vai fazer 3 agora, não gosta que lave o cabelo. É uma coisa terrível. Eu não sei o que a gente fez de errado, mas ele não gosta. E aí a Ju está lá lavando o cabelo dele, e aí ele pegou e deu um tapa na Ju. E a Ju rapidamente o disciplinou. E aí eu vi ele gritando, eu entrei no banheiro. Aí, o que aconteceu? O Isaac falou assim: não conta para o papai não. O que aconteceu, Isaac? Mamãe, não conta para o papai não. Eu falei: gente, mas que menino pecador miserável é esse? Você acha que ele processou a informação? Ele só ficou com medo de tomar outra bronca. Eu estou dando esse exemplo para você distinguir o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de alguém que age de forma maldosa, com dolo no coração, com intenção no coração. Com intenção no coração. E é isso que acaba acontecendo com a maioria de nós adultos. A maioria de nós. Quando de repente você está no seu casamento e você sabe como matar sua esposa na unha. E aí você faz. Vou fazer até ela vir ajoelhada aqui, ó. Isso é agir como filho do diabo. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. É quando você está no meio empresarial, está no meio do seu trabalho, e ali você é alguém que está pronto a atender todas as demandas, boas ou ruins. Pode ser a proposta mais inescrupulosa, você fala: não, está tudo bem. Você faz agindo, fazendo, sabendo o que está fazendo. Isso é a ação de um filho do diabo. Eu preciso que você entenda aqui a diferença. Efésios capítulo 2, Paulo diz que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque nós agíamos conforme o desejo da nossa carne. E ao fazer isso, nós estamos servindo o príncipe da potestade do ar. E é quem? Satanás. Satanás. Esse caboclo aqui está achando que ele é poderoso, porque ele é uma espécie de braço direito do procônsul, do grande governador. Ele tem um alto cargo dentro da escala política, então ele está achando que ele tem o verdadeiro poder, porque ele conseguiu dominar, enganar talvez por anos ali, e então ele está achando que ele tem o poder. Mas agora não, meu irmão. O verdadeiro poder se manifestou, e é o poder do Evangelho de Jesus. E aí o verso 11, olha o que acontece. E aqui você vai perceber que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Olha o que Deus faz. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Eu não sei o que você imagina, o que é a mão do Senhor vindo contra. Eu acho que um tapa de Deus rebenta a terra no meio. Não. É muito mais do que isso. Deus não tem mão. Essa aqui é uma linguagem que na teologia é chamada de antropomorfismo. Palavra feia para dizer o seguinte: é uma linguagem para que você entenda o que é o sentimento de Deus em nós. Deus não tem mão, mas Paulo está dizendo: olha, a mão de Deus está sobre você. O que ele está dizendo? Deus está contra você. E aí você precisa entender o seguinte: todos aqueles que são filhos do diabo, Deus está contra você. Não pense que esse discurso aqui serve só para Elimas, não. Deus está contra você. E aí a gente vê o senso de humor de Deus. Eu acho isso aqui lindo. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Tem duas coisas lindas aqui. Primeiro é o humor de Deus. Eu estou vendo como humor. Porque o que Elimas está fazendo? Elimas está desviando as pessoas, pervertendo a palavra de Deus, não permitindo que as pessoas enxerguem a verdade do Evangelho. O que Deus faz? Você vai ficar cego. Eu penso, Deus tem um senso de humor maravilhoso.
Mas esse senso de humor, de punição, não é sem a misericórdia. Porque olha só, você percebeu o fim da frase? Você ficará cego por algum tempo. Não vai ser para sempre, não. Eu vou te dar uma colherzinha de chá. Você vai ter a chance de enxergar, e agora enxergar de verdade. Eu acho que Paulo, passando por essa cena, é como se ele estivesse falando para ele assim: eu já passei por isso. Eu fiquei 3 dias cego também, demorou para eu enxergar esse negócio aqui, ó. Eu matei um tanto de judeu, prendi um bocado, persegui para caramba, e Deus me fez ficar cego também para que eu pudesse ver. Então, Elimas, tome isso como um privilégio de Deus. Você vai ficar cego, mas é por algum tempo. Você vai ficar cego para que você possa ver depois de verdade. Imediatamente vieram sobre ele névoa de escuridão, e ele tateando, procurando quem guiasse pela mão. Ou seja, ele ficou cego na hora. O procônsul, o governador, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o... Gente, vocês entenderam isso aqui? O milagre, a coisa extraordinária, chamou a atenção dele. Mas ele creu por causa do quê? Do ensino. Porque a palavra precisa ser proclamada. Não dá para a gente sair fazendo milagre aí, esperando que as pessoas compreendam o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, fazer o Evangelho conhecido, para que as pessoas possam realmente experimentar verdadeira transformação. Verdadeira transformação. E aqui tem uma coisa interessante demais também. De quem foi a glória? O texto está apontando para quem aqui? Para Deus ou para Paulo? Para Deus. Ele creu em Deus. Ele creu no Evangelho de Deus. Ele não creu em Paulo. Ele creu em Deus. E esse é outro erro que nós cometemos. Nós vira e mexe, queremos colocar ídolos no nosso coração, personalidades, pessoas que nós amamos, pessoas que são pessoas jóias, bacanas, proclamadores do Evangelho de Jesus, mas eles não são Deus. Por quê? Porque eles não têm poder nenhum. Aonde que está o verdadeiro poder? No Espírito Santo do Senhor. Esse é o verdadeiro poder. Você quer desfrutar de um verdadeiro poder para a sua vida? Busca o Senhor. Busca o Senhor com intensidade, com verdade, com entrega. Rasga seu coração diante dele, jejua, ora, separa um tempo para dizer: Senhor, eu sou seu, ao ponto de dar o meu tempo para ti. Experimente esse poder. Esse é o verdadeiro poder. O poder, meu irmão, não é você buscar o mais alto cargo dentro da realidade do seu trabalho. O poder não é você conquistar todas as finanças possíveis e imagináveis. O poder não é você ter 25 filhos. O poder é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. Para concluir, o que fazer então? Em primeiro lugar, a liderança da igreja acontece na diversidade de pessoas e talentos. Você precisa entender isso. A liderança da igreja acontece na diversidade. Sabe o que aconteceu ontem aqui, que foi lindo? Nós já temos jantares de namorados já há alguns anos. O Glaucio mandou uma foto do jantar de namorado, aconteceu acho que 2014, 2013, não sei. E Deus foi bondoso, porque a coisa foi evoluindo. Evoluindo ao ponto de que ontem a gente chegou aqui e falou assim: caramba, uau, para quem está vindo aqui. Quem chegou com assim, falou assim: acho que eu vim com a roupa errada, hein? Esse negócio aqui. Mas isso é legal, isso é bom. Agora você sabe o que você não sabe? As lideranças foram mudando. As lideranças foram mudando. E isso é lindo demais. E mais uma vez eu tenho orgulho de dizer que eu não fiz nada. Nada, 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 nada. Nada, mas nada é nada mesmo. Nada, nada. Aliás, eu comi muito ontem. Comi muito. E assim acontece dentro da realidade da nossa igreja, com diversas lideranças, pessoas
Pessoas novas chegando, pessoas que já são líderes permanecendo, colaborando um com o outro, e a coisa vai construindo, e a coisa vai evoluindo. Mas a liderança, ela é diversa. Nós nunca podemos ficar apegados à pessoa de um líder. Nunca, 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 porque ela acontece dentro de uma diversidade. Diversidade. Segundo lugar, ouvir a voz de Deus é algo que acontece quando estou em plena adoração. Dificilmente você vai ouvir a voz de Deus num jogo de futebol. Pode acontecer, mas é mais difícil. Dentro de um estádio, então, se for lá no estádio do Corinthians, eu acho que Deus não passa lá perto, não. Estou brincando. Percebe uma coisa? Como que eu vou ouvir a voz de Deus, gente? Me aproximando dele. Como é que você ouve a voz da pessoa que você relaciona? Não é se relacionando com ela? Não é ligando? Não é mandando mensagem? Não é estando presente? E de repente a gente quer ouvir a voz de Deus só na barra do milagre. Estou precisando muito falar com o Senhor. Deus podia falar no meu coração. O caboclo não vai na igreja, não lê a Bíblia, não ora. Fala, amigão, está difícil Deus falar com você. É como você querer falar com alguém por telefone sem a pessoa ter telefone. Não tem jeito. É simples assim. Terceiro, não é meu dever descobrir a missão. Esse descobrir aqui é no sentido muito específico da coisa. Mas o meu dever é me entregar a ela. Você não sabe por onde Deus vai te conduzir, meu irmão. Você não sabe, eu não sei por onde Deus vai me conduzir. E você não tem que ficar preocupado com esse negócio. Você simplesmente se entrega a ela, você simplesmente vai, porque é o Espírito que está te conduzindo. Quarto, o Espírito é quem nos direciona, é Ele que dá o caminho. Nossa parte é proclamar o seu Evangelho a todos quantos conhecemos de todas as formas possíveis. Pastor, eu não sei fazer uma pregação. Beleza, não precisa não. Ora com essa pessoa, conta a história da sua vida para essa pessoa. Diz, qual é o impacto do Evangelho na sua história? Conta para essa pessoa, conta para quem está do seu lado. Então, pastor, não tem impacto nenhum. Então volta, a gente vai ter o curso de crescimento aqui uns dias para entender direitinho o que é o Evangelho. Quinto, essa missão sempre, presta atenção nesse negócio aqui, sempre enfrentará oposição. Pois é, pastor, já até tentei, mas aí me proibiram, já até tentei, mas não deu certo, já até tentei a ser demitido. Normal, é isso mesmo. Essa missão sempre vai enfrentar oposição, mas ela sempre vencerá pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso, não se preocupe com a luta, apenas lute. Apenas lute. Seu dever não é ganhar, porque o poder não é seu. Quem que vai ganhar? O Espírito Santo de Deus. O seu dever é lutar. O seu dever é lutar. Sexto, o resultado da vitória não é a nossa glória. Já fomos glorificados com Cristo na cruz. O resultado é a glória de Deus que se manifesta em vidas convertidas e entregues ao Evangelho da cruz. Eu trabalhava numa associação médica, eu tinha 16 anos. E certa feita uma pessoa lá se sentiu perseguida pelo chefe. E ela começou a orar para que esse chefe, morresse, ficasse doente, mudasse, qualquer coisa acontecesse com esse homem. E o que aconteceu com esse homem é que ele de fato ficou doente. E ele teve que sair. E aí, em determinado momento, essa pessoa estava lá, nos cafés da manhã que a gente tinha na empresa, dizendo o seguinte: está vendo? Não se pode tocar no ungido do Senhor. Eu orei, e ela, está doente agora. Meu Deus do céu, o que é isso? Que mundo nós estamos vivendo? Que loucura que é essa? Eu não sei se te contaram, mas você não é a última Coca-Cola do deserto. Jesus é. É Jesus que precisa ser glorificado. Nós vamos ser humilhados, vamos apanhar, vamos perder algumas batalhas. Vamos perder. Como Paulo perdeu algumas. Você vai ver, ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou fome. E Jesus não estava com ele nessa hora, não? Estava lá, estava com ele.
Mas o nosso dever não é glorificar o nosso nome, o nosso dever é glorificar o nome do nosso Salvador. Última frasezinha. Às vezes é difícil perceber, mas se vivemos o Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, o grande tema dessa série que nós estamos tendo, toda missão depende de Deus e não de nós. Pense nisso. Toda missão depende de Deus. Isso nos traz uma leveza absurda para enfrentar as lutas de amanhã. Seja leve. Toda missão depende de Deus. Sua vida depende de Deus, sua história depende de Deus, suas vitórias dependem de Deus. Não depende de você. Então apenas entregue-se à missão e está tudo certo. Pastor, mas eu perdi. Glória a Deus, bom demais, bênção pura. Pastor, eu ganhei. Glória a Deus, bom demais, bênção pura. Bênção pura. Bênção pura. Eu quero que você entenda isso. Deixa eu dar um testemunho muito pessoal. Talvez a Ju brigue comigo por isso, mas eu quero encerrar contando isso. Todos sabem, nós estamos num processo de transição aqui na igreja. Próximo ano a gente vai estar desenvolvendo o ministério em outro lugar. E a Ju disse para mim assim: meu bem, será que a gente vai ser feliz lá também? Será que vai ser bom? E eu falei assim: bom igual aqui não tem jeito não. Pode ser bom, mas igual aqui não tem jeito não. Mas eu tenho um sentimento que nós vamos passar por umas lutas meio braba. Aí ela se emocionou e falou: você tem certeza disso? Eu falei: não, certeza não tem não, mas eu tenho um sentimento que nós precisamos viver a missão de Deus. De Deus, meu irmão. A missão é de Deus. Essa vida não é minha, a sua vida não é sua. Ela é de quem? De Deus. E se você não compreender isso, você não vai encarar as lutas com leveza. Você vai encarar as lutas como se fosse a pior coisa da terra. Eu estou sofrendo demais. Ai, meu Deus do céu, eu quero morrer. Eu não estou dizendo que a dor não dói. A dor dói. Mas se ela doer e eu estiver olhando para aquilo que Cristo me deu na cruz do Calvário, se ela estiver doendo e eu estiver olhando para a eternidade que me foi garantida lá, ah, meu irmão, eu quero ir para lá. E está tudo certo, eu não quero morrer para me livrar da dor, eu quero morrer para me encontrar com o meu Salvador. É diferente a perspectiva. É muito mais leve a vida, o enfrentar da vida. Se a sua vida depende de Deus. Se ela depende de você, você está lascado mesmo. Aí você pode chorar até, que aí já era, não tem esperança não. Mas se ela depende de Deus, está tudo certo. Perdendo ou ganhando, você é vitorioso. Perdendo ou ganhando, você é vitorioso. Feche seus olhos, queria orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por essa reflexão. Obrigado porque nós entendemos, ó Pai, que a nossa vida é do Senhor, que a nossa história é do Senhor, que é o Senhor quem nos chama para viver a sua missão. Por isso, Deus, nos faz enxergar isso não como um peso, mas com a leveza que de fato é. Saber que somos cuidados por Ti, ó Pai, porque fomos salvos por Senhor, garantidos pelo Senhor por uma vida eterna. Oh Deus, nos ajuda a olhar para os desafios que nós temos na nossa história de uma maneira leve, porque o Senhor está conosco e jamais nos abandona. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão passando por lutas terríveis, dores profundas, ó Pai, e restaura, Pai, esses corações, que eles possam ver e enxergar que o Senhor é quem tem conduzido a história de vida deles, seja nas derrotas, seja nas vitórias, ó Pai. Nós já somos mais do que vencedores por causa daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por isso, Deus, dispensa a Tua graça sobre nós de forma abundante. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.